Então vamos dando início à live de hoje com o tema considerações sobre o Covid-19 e o Apocalipse na visão espírita. No início de 2020, ano passado, portanto, eu me lembro que começou a surgir as notícias de uma epidemia. Começa com uma epidemia, né? Epidemia transmitida pelo vírus Covid-19. O coronavírus, que ele parecia muito com a coroa, né? A imagem desse vírus parecia com a coroa, e daí passaram a chamar de coronavírus. Corona quer dizer coroa. Coronavírus. E essas notícias vinham ao final de 2019, que no Brasil a gente teve notícia no começo, me parece que fevereiro, primeira notícia dos primeiros contaminados, né? Um casal que viajou para a Itália e voltou e acabou as autoridades sanitárias tiveram mau cuidado, tudo. Mas como nós vivemos num mundo globalizado, é impossível não haver esse intercâmbio entre todo o mundo. E por volta de março o número de contaminados vinha aumentando assustadoramente. E pouco depois a Organização Mundial de Saúde anunciou que se tratava realmente de uma pandemia, tinha fugido ao controle das autoridades sanitárias do mundo inteiro. E a pandemia, esse prefixo pan quer dizer total, né? Pan-americano, em toda a América. Então, pandemia, quer dizer, seria uma epidemia em todo o globo terrestre, em todo o mundo, né? Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, anunciou que se tratava da pandemia do coronavírus. Então, começaram a surgir. Então, é um vírus que já existia, mas que nesses aspectos, como se apresentava agora, era uma coisa totalmente nova para a ciência. E sendo uma coisa nova, a ciência começou a pesquisar, buscando uma vacina, orientando como deve as primeiras orientações bem simples, que deveríamos seguir. Apesar de simples, ainda hoje as pessoas teimam em não cumpri-las, a maioria das pessoas, vamos observar. Distanciamento social, que com o distanciamento mínimo evita que gotículas de saliva contaminadas atinjam outras pessoas e aumente cada vez mais o número de contaminados. Então, o distanciamento social, o uso da máscara, que a máscara não impede 100%, mas já em torno de 70% a 80%, tem algumas máscaras que prometem 95%, então vai diminuindo cada vez mais. A asepsia nas mãos, tanto que evitou-se abraço, evitou-se aperto de mãos, essas coisas assim que a ciência logo recomendou a todos. A mídia diariamente anuncia todas essas medidas. Ainda hoje muitos de nós tomamos, e graças a essas medidas tem se evitado o maior número de contaminados. Mas um resultado triste desta pandemia foram a boataria, os boatos, né, as fake news. Então, os boatos que surgiram foram os mais diversos, especulações, as especulações, que não tem nada, algumas delas não têm o menor respaldo da ciência. Então vamos deixar de lado as especulações que fogem ao escopo, fogem ao objetivo da nossa live. Não vou entrar nos aspectos aí da boataria, nas especulações de cunho político-partidário, porque é triste que aproveitaram a pandemia e politizaram a pandemia, tanto de um lado como do outro, isso é triste. Se aproveitar de momentos tão tristes desses para tirar proveitos eleitorais, já visando as eleições presidenciais de 2022. Não vou entrar nesse aspecto, não vou entrar. Mas algumas especulações merecem as nossas considerações à luz da doutrina espírita. Então, por exemplo, especulações que associam o Covid-19 a previsões apocalípticas, que é o objeto da nossa live de hoje.
alguns dizem que é castigo de Deus, essa pandemia, com tantas mortes, com tantos contaminados. Outros associam exclusivamente à transição planetária, e não é. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar que pode até fazer parte da transição planetária, mas não se trata exclusivamente da transição planetária, essa pandemia atual. Os desencarnes coletivos, né? A doutrina espírita sustenta esse princípio, essa tese dos desencarnes coletivos, mas a pandemia também não se resume só a desencarnes coletivos. Pode até tem sim, é inegável que tem muitas situações que se trata de desencarnes coletivos, mas a gente não pode generalizar. Por exemplo, pessoas que desobedecem aquelas recomendações que a ciência e a mídia transmitem diariamente, vai para uma balada dessa, para as festas clandestinas que todo final de semana tem, e se contamina, a gente pode dizer que é produto de um desencarne coletivo? Não é. Foi nessa própria existência que a pessoa foi invigilante e contraiu o vírus, e às vezes chega até a desencarnar. Pode ser até recebido no plano espiritual como suicida, no caso desse. Divulgação das mensagens ditas mediúnicas de cunho duvidoso e muito mais outras coisas, muitas mais outras coisas que fogem a uma análise mais cuidadosa. E muitas pessoas acabam acreditando como essas mensagens ditas mediúnicas, a maioria delas nem sequer tem um médium, tem a fonte de onde foi. As mensagens que nós conhecemos do Divaldo Franco, de médiuns conhecidos, do próprio Chico Xavier, essas do Divaldo, que é um grande, tido como sucessor do Chico, geralmente quando divulga-se uma mensagem dessa, diz a data e o local onde ele recebeu essa mensagem, o grupo espírita, o local, Casa do Caminho, na reunião do Conselho Federativo Federal, na FEB, na Federação Espírita Brasileira. Todo ano ele vai para o encerramento do Conselho Federal, Conselho Federativo da FEB. Ele recebe geralmente uma mensagem do Bezerra de Menezes e divulga. Então tem que ter. E outra coisa, o cunho dessas mensagens são assim, são coisas bem lógicas, coisas que a gente já sabe, que não traz nada de novo. Mas aí pode até ser mediúnicas, recebidas por médiuns invigilantes. Então temos que ter muito cuidado na divulgação, na postagem dessas mensagens, que são verdadeiras fake news do mundo espiritual. E essas fake news têm a particularidade da participação de um espírito comunicante e de um médium invigilante. Ou pode até ser, eu não descarto a possibilidade de ser fraude totalmente um animismo do médium, ou até uma montagem mesmo de espíritos encarnados que querem conturbar o ambiente, né? Isso não traz nenhuma contribuição para esse processo tão doloroso que nós estamos passando. Então, a respeito de tudo isso, muitas vezes eu atribuo a falta de estudo nosso. Temos uma carência muito grande de estudo da doutrina espírita, de análises mais cuidadosas, acaba contaminando um pouco o movimento espírita, com muitos irmãos se deixando levar, chegando a acreditar como sendo verdadeiro o que é duvidoso. Lembremos sempre de Allan Kardec, quando dizia que era preferível descartarmos 10 verdades do que admitirmos uma mentira. Vamos sempre nos lembrarmos dessa análise do bom senso encarnado, que foi Allan Kardec. E com certeza onde ele estiver, ainda é. Então, por isso que neste mês de maio, estamos propondo alguns temas para as lives que possam contribuir para entendermos melhor a atual pandemia à luz da doutrina espírita. São 4 lives fazendo considerações à luz do Espiritismo sobre alguns aspectos, contribuindo para um melhor debate e conhecimento dos atuais momentos que vivemos, momentos que a história com certeza vai registrar, como registrou
outras pandemias. Na Idade Média, aconteceu uma pandemia que chegou a, me parece que mais de 1/3 da população da Europa chegou a morrer da peste bubônica, né? E mais recentemente a pandemia da gripe espanhola, que aconteceu aí logo depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial iniciou em 1914, foi até por volta de 1919, então a gripe espanhola foi desta época, de 1918 até próximo a 1920. E eu até num vídeo que eu distribuí, na chamada dessa live, houve um equívoco da minha parte e eu disse que a gripe espanhola era de 2018, mas não é. Eu quis dizer 1918, quase 100 anos, 100 e poucos anos para trás, né? Então, o movimento espírita, ele não pode se furtar a este debate, a um aprofundamento maior sobre o que representa, na realidade, essa pandemia que nós estamos vivendo, está em pleno curso. Então, né, os temas que pensei, hoje, 10/5/2021, considerações sobre o Covid-19 e o Apocalipse na visão espírita. 17/5, Covid-19 e os desencarnes coletivos. Vamos aprofundar melhor esse tema, vamos ver até que ponto o Covid-19 se trata realmente de um desencarne coletivo. Dia 24/5, o tema degradações ambientais como causa de pandemias, uma abordagem espírita. Então, as degradações ambientais, as agressões ao meio ambiente que nós hoje, infelizmente, presenciamos, queimadas, desmatamentos, o aquecimento global e muitas outras agressões ao meio ambiente, pode ser causa de epidemias e até de pandemias. Vamos fazer uma análise mais profunda nesse sentido, à luz da doutrina espírita. E, por último, dia 31/5, ações do plano espiritual sobre o mundo em pandemia. Vamos fazer uma análise, quais são as relações do mundo espiritual, dos nossos irmãos desencarnados, das equipes socorristas, de socorro, tanto no plano espiritual como no plano físico, e de nós encarnados também, qual é essa inter-relação dos dois planos. Afinal de contas, somos espíritos imortais e vivemos tanto no plano físico como no mundo espiritual. Ora estamos na carne, ora estamos na erraticidade, como Allan Kardec gostava de chamar. Então nos ensina a doutrina espírita que nossa evolução, através dos processos reencarnatórios, exigem dedicação, esforço e persistência. Pelo menos é para ser assim, se quisermos obtermos os melhores proveitos desses processos reencarnatórios. Se você não se esforça, se você não é persistente, é lógico que você vai evoluir alguma coisa. A evolução, ela nunca retroage, é uma lei. Você sempre está evoluindo, por mínimo que seja, você sempre evolui alguma coisa. Retroagir é que não pode. Aí estaria derrogando a lei da evolução. Então, o grande empreendimento do indivíduo transformar-se em pessoa melhor se faz por meio da superação das provas existenciais, que se revelam cada vez mais desafiantes ou desafiadoras, à medida que surgem novos aprendizados. Jesus diz, e os amigos espirituais confirmam, que a quem mais será dado, mais será cobrado. Então, à medida que vamos tendo maiores condições, essas provas e essas expiações, elas vão se nos apresentando de forma mais complexa, de forma a fazer com que a gente exercite mais a nossa paciência, a nossa inteligência e muitas dessas aquisições que ganhamos ao longo de muitas reencarnações, graças aos nossos méritos, com certeza. Então, as provações fazem parte da caminhada evolutiva da vida,
que transcorre naturalmente nos dois planos existenciais, como falei nesse instante, no plano físico e no plano espiritual, ou nos planos espirituais, melhor dizendo. Porque temos vários, não temos um simples plano espiritual. Na realidade, nós temos vários planos, conforme a nossa evolução, conforme o nosso poder vibratório. A gente, quando desencarna, vai para um determinado desses planos. Existe uma certa separação. Se no plano físico nós nos misturamos com todo mundo, misturamos no bom sentido, né? Porque temos um corpo pesadão, até nisso ajuda nesse sentido. Então, existem as separações assim, em termos sociais, né? Numa cidade como Fortaleza, ou nas grandes cidades, temos bairros extremamente miseráveis, pessoas muito pobres, enquanto que tem bairros comparáveis aos países mais desenvolvidos da Europa, ou dos Estados Unidos, ou de outros países mais desenvolvidos. Então, isso é produto da má distribuição de renda, dessa separação social que tão gritante em nosso país, que faz com que pessoas morem em condições subhumanas. Isso é uma característica de um país subdesenvolvido, que ainda somos, e também de um planeta de provas e expiações, que ainda tem esses bolsões tão grandes de misérias, de violências, de muita maldade. Isso comprova que ainda estamos no planeta de provas e expiações. Não estamos ainda no planeta de regeneração, embora há notícias que estamos em transição. Mas essa transição é um processo, como já falei várias vezes. Não ocorre de forma abrupta. Não ocorre assim. É um processo que pode demandar mais ainda algum tempo. É, pois, um equívoco acreditar que ocorrências provacionais, como os flagelos destruidores, naturais ou provocados, sejam catalogados como castigo ou punição divina. Quem assim pensa, ainda tem de Deus uma ideia antropomórfica e se fundamenta em preceitos teológicos arcaicos, visto que Deus, como ensinou Jesus a samaritana, Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Está em João, capítulo 4, versículo 24. E também o novo conceito de Deus que a doutrina espírita traz está exatamente na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona o que é Deus, e os Espíritos respondem de forma muito sucinta e profunda: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, complementa o conceito de Deus que Jesus nos deixou. Deus não é mais aquele Deus irado, aquele Senhor dos exércitos, aquele, talvez até para a época e para o nível evolutivo dos habitantes da terra da época, fosse pertinente essa definição que Moisés trouxe de Deus. Mas, hoje, em pleno século XXI, essa definição de Deus que a doutrina espírita nos legou, mas a definição de Jesus complementa. Deus é amor, Deus é espírito em verdade, e a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Complementa, com certeza. É desse modo que ele é nosso Pai e Criador. Na Gênese, que foi o último livro de Allan Kardec, é a quinta obra da codificação, Allan Kardec diz o seguinte: Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua
bondade. As catástrofes e doenças que atingem a humanidade ao longo da história da civilização sempre resultaram e resultam em perdas e sofrimentos de diferentes gradações. No momento atual, estamos no planeta sob o peso de uma pandemia, o coronavírus. É comum então, diz Allan Kardec, ouvir-se a voz geral de que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas de Allan Kardec? Está justamente em Gênesis capítulo 28, item 1. A Gênesis de Allan Kardec, naturalmente. Então, vejam só. Em meados do século XIX, pouco mais, a Gênesis é de 1868, Allan Kardec já falava sobre essas pandemias que iam acontecer, esses acontecimentos que, como ele diz, acontecimentos que vão dar para a regeneração da humanidade. Pandemias, epidemias, como a pandemia como do coronavírus. Então, e que também é um processo que faz parte da chamada transição planetária, mas que não se resume só na transição planetária, como nós vamos ter a oportunidade de falar em outras lives, né? Kardec continua no capítulo 18, no item seguinte, que é o item 2, né? Essa citação que eu falei antes é do item 1. Do item 2 de A Gênesis, tudo é harmonia na criação, ele diz. Tudo revela uma providência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Se estão na marcha do conjunto do que foi planejado, está sendo acompanhado pela espiritualidade superior, temos que afastar também ideias apocalípticas do fim dos tempos previstas no livro Apocalipse, que nós associamos sempre o Apocalipse de João, que é o último livro do Novo Testamento, ao fim do mundo, a essas coisas assim, bem fim do mundo mesmo, fim do mundo físico. É essa ideia que muitos têm. Só um momentinho. E nós vamos justamente, à luz da doutrina espírita, procurar mostrar que o espiritismo não sustenta essa tese, que talvez foi uma interpretação errônea, uma interpretação literal, que o próprio João Evangelista talvez não tenha querido dizer isso. Nós sabemos que o Apocalipse é um livro mediúnico. Os espíritos amigos afirmam isso. João Evangelista era um médium fenomenal. E ele recebeu mediunicamente o Apocalipse. E tinha muitas limitações. Limitações de cunho cultural, do próprio João, da época em que ele vivia. Então, por exemplo, nós sabemos que tem trechos do Apocalipse que falam em pássaros de fogo, que vomitavam fogo, coisa desse tipo assim. Então pode perfeitamente, muitos interpretam, que João poderia estar visualizando um avião de guerra, bombardeando numa guerra, matando muitas pessoas. Então na época de João, aí por volta que ele escreveu o Apocalipse, por volta aí do ano 90 da nossa era, né, do ano 90, ele não tinha a menor ideia de um avião. O avião foi inventado no começo do século XX, né? Foi criado no começo do século XX. Como é que no ano 90, século I da nossa era, teria uma ideia do que seria um avião? Então eu estou mostrando isso, que aí, devido ao médio não ter condições de interpretar o que realmente representava aquela visão que ele estava vendo, então ele coloca como um pássaro de fogo.
ou um pássaro vomitando fogo, coisas desse tipo. Então, daí vocês imaginem as limitações que um médium como João Evangelista tinha ao receber essas revelações proféticas tão importantes. Mas, graças ao instrumental que o Espiritismo nos oferece, a gente pode dar uma melhor interpretação. E é isso que nós vamos procurar fazer. Então, qual seria a visão espírita sobre o Apocalipse, o final dos tempos previstos neste livro do Apocalipse? Teria alguma relação com o que estamos vivendo hoje, por exemplo? O termo Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa, ao pé da letra, revelação. Então, como falei nesse instante, João recebeu mediunicamente essas revelações e traduziu em livro. Tem outro detalhe, eu não sei se João sabia escrever, porque era muito comum na época de Jesus, a maioria das pessoas eram analfabetas, eram poucos que dominavam o vernáculo, sabiam escrever, sabiam ler, eram poucos. Então, se João não soubesse escrever, ele passaria para um escriba a sua visão, a visão que ele teve. E o escriba poderia interpretar a sua forma também. Então, tem muitos detalhes que podem desvirtuar a verdadeira mensagem, a mensagem original. Então, todo Apocalipse supõe, pois, uma revelação de Deus, que Deus fez aos homens, revelação de coisas ocultas e só por ele conhecidas, especialmente de coisas referentes ao futuro. Então, veja bem, quando a gente fala revelações feitas por Deus, não que Deus tenha feito diretamente aos homens, mas sim, Deus fez através dos seus mensageiros. Jesus, por exemplo, em muitos aspectos, no Evangelho, na mensagem registrada nos Evangelhos, Jesus estava sendo um mensageiro de Deus. Então, o mais correto seria revelações através dos mensageiros de Deus. É mais correto a gente dizer assim. Então, essas mensagens são referentes ao futuro. Então, é difícil definir exatamente a fronteira que separa o gênero apocalíptico do profético, do qual, de certa forma, ele não é mais que um prolongamento. Mas enquanto os antigos profetas ouviam as revelações divinas e as transmitiam oralmente, o autor de um Apocalipse recebia suas revelações em forma de visões que consignava em livros. Por outro lado, tais visões não têm valor por si mesmas, mas pelo simbolismo que as encerram. Os textos apocalípticos, nos 2 séculos que precederam a vinda de Jesus, tiveram muito êxito em alguns ambientes judaicos. Alguns estudiosos que se dedicam ao estudo do Novo, principalmente do Novo Testamento, tem em muitas universidades americanas, universidades alemãs e europeias, tem muitos estudiosos que se dedicam, teólogos, historiadores especialistas no cristianismo primitivo, e se dedicam à interpretação de livros como o Apocalipse. E muitos deles dizem que era um gênero literário muito apreciado nessa época, aí, uns 2 séculos antes de Jesus, até na época de Jesus também, era bem apreciado entre os judeus. Então, tem sido anteriormente elaborado, antes de Jesus, pelas visões dos profetas como Ezequiel e Zacarias. Foram 2 profetas que escreveram livros apocalípticos, de mensagens apocalípticas. Esse gênero de escritura desenvolveu-se também no livro de Daniel. No livro de Daniel é muito citado como um apocalipse, um livro de gênero apocalíptico. Eu já li algumas especulações de autores espíritas, que merece um certo cuidado nesse tipo de informação, que especulam que Daniel seria, aliás, João Evangelista seria a reencarnação do profeta Daniel.
Então, esses estudiosos comparando os dois livros, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse de João, eles encontram muita semelhança entre os dois. E daí a hipótese de que João Evangelista seria a reencarnação do profeta Daniel. Fica no campo da especulação e das hipóteses. Não podemos afirmar nada. Apenas um Apocalipse ficou registrado no Novo Testamento, que é esse que nós estamos tratando, o chamado Apocalipse de João, o último livro do Novo Testamento. Seu autor é o apóstolo João, autor do 4º Evangelho, escrevendo quando de seu exílio na ilha de Patmos. Ele estava exilado. Dizem que ele não foi de espontânea vontade para essa ilha, não. Ele estava lá exilado mesmo. O governo romano manteve ele lá sobre vigilância, né? Na ilha de Patmos. É tanto que ele leva Maria, mãe de Jesus, para morar com ele. Ele passa a cuidar de Maria, que foi um pedido que Jesus fez na cruz. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Em outras palavras, pedindo que um cuidasse do outro, principalmente João cuidasse de sua mãe. Então, a linguagem simbólica do Apocalipse de João desestimula, em geral, a sua leitura e o seu estudo. É possível, porém, torná-la compreensível observando alguns pontos importantes. O entendimento do significado de Apocalipse quanto à etimologia e ao conceito, a visualização do contexto histórico da igreja nascente e a razão do advento do Apocalipse. Então é importante, nessa análise, a gente levar em conta o contexto histórico da época que João escreveu também o Apocalipse. Isso é importante levarmos em conta. Então, nesse contexto histórico, no momento em que João escreve o livro de visões, ou manifestações mediúnicas, como já citamos, a igreja primitiva sofria terrível perseguição de Roma e dos cidadãos do Império Romano. Então ele identifica Roma como a besta. Em muitas interpretações dizem que a besta seria o governo de Roma, por instigação de Satanás, ou, na linguagem espírita, por instigação das trevas, dos espíritos arraigados ao mal, coisa desse tipo. Porque na ótica espírita não existe esse Satanás mítico. Existem espíritos arraigados ao mal, mas que não vão ficar eternamente nesse estado. É temporário. Não existe esse demônio definitivo que o mito das religiões tradicionais ainda hoje sustenta. Então, o adversário por excelência do Cristo seria o anticristo. Então, Roma era um anticristo, o Satanás era um anticristo. Então, vocês veem que suscita muitas interpretações esse livro do Apocalipse. Mas o Espiritismo nos dá ideias mais concretas sobre a ótica de um livro mediúnico, recebido mediunicamente, e as demais ferramentas que essa doutrina maravilhosa nos oferece. Então, esse período, o próprio João se encontrava prisioneiro na ilha de Patmos, como eu já citei, quando escreve o Apocalipse, na época do imperador Domiciano. Foi de 91 a 96 depois de Cristo, né, da nossa era. Então o Apocalipse foi escrito nesse período aí, como o Evangelho de João também foi escrito nesse período, e o Atos dos Apóstolos. Então os livros de João, que o apóstolo João escreveu, o Evangelho, o 4º Evangelho, que é tido como não sinótico ou não semelhante aos outros 3, o Apocalipse e o Atos dos Apóstolos, né? Aliás, o Atos dos Apóstolos não é de João, me desculpe, é o Apocalipse, eu estou confundindo. O Atos dos Apóstolos é tido como de Lucas, né? De Lucas. Então, mas é o 4º Evangelho e o Apocalipse, fora
as epístolas, até algumas epístolas de João. Então, solidário com os companheiros submetidos aos martírios das perseguições, o Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos. É o protesto contra as injustiças sociais, que ainda hoje é bem atual, o sofrimento que aguarda os perseguidores. Sofrimento, quando chegar no plano espiritual, o grande juiz é a nossa consciência. Então eles vão ser julgados pela sua própria consciência. E muitos desses espíritos ficam até séculos presos nas regiões trevosas, não é regiões umbralinas, mas trevosas mesmo, em verdadeiras furnas, animalizados, porque teimam em continuar no mal. E o mal nos afasta cada vez mais de Deus. Outro aspecto tratado no Apocalipse de João é a vitória do bem manifestada no amor do Cristo pela humanidade. Então, tudo isso é retratado em resumo no Apocalipse. Então, não é o nosso objetivo fazer um estudo profundo do Apocalipse, mas apenas para dar uma ideia. Vamos agora dar uma ideia da visão espírita sobre o Apocalipse. Eu faço aqui uma indicação. Tem um livreto. Eu digo livreto porque em torno de 60, 70 páginas. O autor é o Caribá Schutel, que dizem que é o bandeirante do espiritismo. Caribá Schutel é da cidade de Matão, no interior de São Paulo. E é um verdadeiro bandeirante mesmo. Que ele tem muitos livros publicados, né? Ele, na época, em Matão, ele fundou uma editora. Essa editora ainda hoje, eu acho que subsiste. Ele fundou uma editora, ele mesmo editava os livros dele, ele tinha programa de rádio, ele fazia debate em praça pública, era realmente um grande bandeirante, né? Ele é da época aí da década de 20, década de 30, por aí a maior atuação dele. Ele tem um livro, Interpretação Sintética do Apocalipse. Interpretação Sintética do Apocalipse. Esse livro vocês podem baixar ele na internet em PDF, tá certo? E tem, quem quiser em papel, eu acho que a FEB deve editar esse livro, Interpretação Sintética do Apocalipse, Caribá Schutel. Então, a doutrina espírita esclarece alguns conceitos sobre o Apocalipse. Emmanuel relatou, por meio da psicografia de Chico Xavier, que o fim do mundo será um fato marcante que fará a Terra passar de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Então, o fim do mundo, na ótica espírita, é isso. É o fim do planeta de provas e expiação para a entrada no planeta de regeneração. É o fim de uma era, de um ciclo. Nós estamos ainda no ciclo do planeta de provas e expiação. Não é o fim do planeta físico, como muitos interpretam. Não é. O livro do Apocalipse nos mostra alegorias de diversas situações atuais. João descreveu cenários apocalípticos para transmitir a palavra de Jesus em alegorias, para não ser punido pelos imperadores da época. Olha aí que interessante que Emmanuel diz. Um dos motivos que Jesus... Os orientais já gostavam desse estilo alegórico, né? As parábolas de Jesus são alegorias, muitas delas. Então, um motivo a mais, além do estilo que eles gostavam, desse estilo alegórico, era uma forma também de despistar, vamos dizer assim, e não ser punido pelos imperadores da época, imperadores de Roma, que era o governo dominante da época. Então, o fim do tempo, segundo o Espiritismo, como Emmanuel diz, a doutrina espírita faz referência ao término do ciclo evolutivo de planetas, o que chamamos final dos tempos. Podemos classificar assim, chamar final dos tempos como o fim de cada ciclo desse. Então, a atual passagem do planeta Terra, de um mundo de provas e expiação, para o mundo de regeneração, se enquadra nesse cenário. Então, nós estamos no fim do segundo ciclo.
que é o planeta de prova e expiação, que é o segundo na classificação que Allan Kardec fez. Em A Gênese de Allan Kardec, né? E em O Livro dos Espíritos também, Allan Kardec nos conta que os mundos possuem uma gradação evolutiva, que já falamos aí em várias lives passadas, iniciando sua caminhada nos primeiros estágios, chamados de mundos primitivos, e concluindo ao atingir o estágio evolutivo de mundos celestes, que é o quinto. O nosso planeta, portanto, se encontra apenas na segunda fase desta escala, e já passou e passará por muitas transformações que estão previstas nas profecias do Apocalipse, mas que não se trata do fim do mundo. Então, muitas dessas profecias do Apocalipse podem sim ser interpretadas como tudo isso que nós estamos fazendo, inclusive a pandemia do Covid-19. Mas, sim, de uma fase de transição, como eu já falei, que a Terra atravessa de um conjunto de transformações, algumas dolorosas, como essa atual pandemia que estamos vivendo. O codificador continua as suas sábias ideias com estas ponderações em A Gênese. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Em dois progressos se realizam paralelamente, esses dois progressos, visto que a perfeição da habitação guarda a relação com a do habitante. Fisicamente, o globo terrestre tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens concorrem para isso pelos esforços da inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. As enfermidades e catástrofes ambientais, terremotos e maremotos, ciclones e furacões, tempestades e enchentes, seguidas de secas severas, deslocamentos de placas tectônicas e geleiras, ataques de meteoros e meteoritos são cometimentos atuais e normais. Não restam dúvidas de que são ocorrências de caráter verdadeiramente destruidor, ceifando milhões de vidas, mas que, com o desenvolvimento da inteligência e da moralidade, serão cada vez mais amenizadas. Além de todas as recomendações que a mídia transmite diariamente sobre o Covid-19, que contribuições o Espiritismo pode oferecer? Então, eu citei agora há pouco que esse abrandamento dos costumes, a evolução que o Espiritismo nos oferece, nos mostra, vai fazendo com que a gente compreenda melhor os mecanismos de todos esses fenômenos, naturais ou provocados, e faz com que a gente fortaleça até mais a nossa própria fé, porque temos a certeza que temos Deus, que temos amigos espirituais velando por nós, nos ajudando, e temos a certeza da vida futura, porque temos a convicção que somos espíritos imortais e que estamos apenas de passagem nesse planeta de provas e expiação. Sabemos que o pensamento é força criadora
Se desejamos saúde, é indispensável que nossos pensamentos sejam predominantemente saudáveis. Se desejamos o bem, é imprescindível não somente falar no bem, mas pensar no bem e agir no bem. Somente quando percebermos que cada criatura humana, verdadeiramente nosso irmão ou nossa irmã, estaremos imunizados contra agressões viróticas que começam nos pensamentos em desarmonia. Está provado cientificamente que essas desarmonias de cunho espiritual, por exemplo, diminuem as nossas defesas orgânicas, atinge o sistema imunológico nosso e nós estamos suscetíveis de pegar até uma gripe, quanto mais o Covid-19. Cuidemos sim dos nossos corpos, usando máscara ao sair de casa, lavando bem as mãos e o rosto com sabão, usando álcool em gel nas mãos, higienizando os objetos que tocamos, enfim, seguindo com rigor as recomendações dos profissionais de saúde. Mas, acima de tudo, mantenhamos-nos em paz e em harmonia com todos os seres da criação, a começar pelo nosso próximo, reflexo do que somos e do que fazemos. E não nos esqueçamos, jamais, de que Deus, nosso Pai amoroso, sempre age em prol do nosso bem. Seus filhos imortais que vivem e evoluem entre dois mundos, o físico e o espiritual. Era isso, meus irmãos e irmãs, que eu tinha para hoje. Muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe sempre. Agradeço demais a atenção de vocês. Fico mais alguns minutinhos com vocês para a gente comentar, interagir um pouco com vocês. E muito obrigado e uma boa noite aí para quem eu não dei, tá certo? Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Vamos ver aí os comentários. A Dulce, boa noite. Flores Neide, Lemos Peixoto, boa noite. Ordélia, muito boa noite. Obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado, desejando aí muita luz. Muito obrigado. Luz a todos nós. Daniel Batista, muito obrigado, boa noite. Marcos Santos, boa noite. Francis Gonçalves, boa noite. Ok, vamos ver aqui os comentários, tá certo? Vamos aí, ainda fica mais alguns minutinhos, quem tiver algum comentário, alguma observação, aproveitem. Vamos ver aqui. Muito bom ter todos vocês conosco, vamos aproveitar esse momento. Mandem seus comentários aí, a Reginaldo está aí lembrando, podem mandar perguntas, ela responderá no final. Isso se eu souber, né? Eu respondo as perguntas se eu souber. Se eu não souber, os universitários sabem, e a gente busca aí pesquisar e tal. Boa noite, excelente palestra. Muito obrigado, Flores Neide. Vamos ver aqui a Francis. Eles falam também numa prostituta assentada num trono, mas que ela vai cair. Essa prostituta seria também Roma? Não lembro se li isso no livro de João. Isso, tem mesmo, Francis. Tem essa questão dessa prostituta aí. A prostituta deve ser Roma, porque eu não sei assim com detalhes, mas me parece que eu já li a esse respeito, que eles levavam vida muito devassa, né? Roma, muito apelo ao material, abusavam, eram verdadeiras orgias que eles faziam, né? Orgias e tudo. Não tinha droga ainda, que temos hoje, mas tivesse droga, entrava tudo, sexo. Para vocês terem ideia, a história registra que eles faziam aqueles banquetes, né? Muita comida, enquanto tantas pessoas passando fome, ainda hoje, né? E eles comiam até se fartar, e quando se fartava, que não entrava mais, como se diz assim no vulgar,
eles metiam a mão na garganta e botava para fora para poder esvaziar o estômago e comer novamente. Você vê que coisa animalizada, né? Então, essa prostituta com certeza devia ser Roma mesmo. Já baixei o livro do Caibá. Opa, beleza, Francis. Caibá Schutel, né? Aquela que eu falei, né? Aquela interpretação sintética sobre o Apocalipse na visão espírita, lógico. É interessante o livro. Um livrinho pequeno. Marcos Santos, o Evangelho diz: é chegado o tempo de separar o joio do trigo. Exatamente, Marcos. Nós estamos nesse tempo da separação do joio do trigo, né? Espíritos comprometidos com o bem continuam a sua caminhada evolutiva, e aqueles que teimam, que seria o joio, que teimam em permanecer no mal, eles vão ter, lógico que vão continuar na sua caminhada evolutiva, só que em outros planetas, talvez até mais primitivos do que a Terra, porque a Terra não tem como abrigá-los. Inclusive é uma questão física, porque o nosso perispírito é formado pelo ambiente do planeta, pela psicosfera do planeta, vamos dizer assim, é retirado, há uma transformação do fluido cósmico universal, e desse fluido transformado, que forma a psicosfera do nosso planeta, é retirado o material que forma o nosso perispírito. E o nosso perispírito, quanto mais evoluído, mais refinado, mais fluídico é esse material que forma o nosso perispírito. Isso tem a ver com a nossa evolução. Então, o que acontece? Um espírito desse, que continua arraigado ao mal, ele não significa que ele não acompanhou a evolução da média dos habitantes do planeta. E chega um ponto que ele não tem mais material para retirar do ambiente do planeta para formar o seu perispírito. E aí, não tendo esse material para formar o perispírito, ele é atraído, vamos dizer assim, a um planeta onde tem material compatível com a sua evolução. Daí vem aquela história do planeta Chupão. Não sei se vocês já falaram. O Chico até dizia brincando isso. Esse planeta Chupão é isso. É um planeta compatível com a evolução desse espírito. Ele é atraído magneticamente. Porque nesse planeta tem material compatível com a sua evolução para formar o seu perispírito. É um fenômeno físico também, além de ser espiritual. Certo? Então isso explica, Marcos, a questão da separação do joio e do trigo. Daniela Batista, gratidão. Eu que agradeço a vocês, pessoal. Muito obrigado, Francis, Edilene, excelente palestra. Daniele, ok. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Eu agradeço demais a vocês terem ficado até o final, pela participação de vocês. E na próxima segunda-feira, dia 17/5, o tema será Covid-19 e os desencarnes coletivos. Divulguem, anotem aí nas suas agendas, marquem nas suas agendas, eu conto com a presença de vocês, para a gente continuar como se fosse um curso, tá certo? Ao final, todos nós vamos estar craques na questão da visão espírita sobre o Covid-19. Então, dia 17/5, próxima segunda-feira, o tema Covid-19 e os desencarnes coletivos. Vamos aprofundar mais essa questão dos desencarnes coletivos e o Covid-19. Muito obrigado. Peço a Jesus amado, nosso guia modelo, que nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, e vamos nos cuidar. Continuar usando máscara, asepsia nas mãos, conservar o distanciamento social. E mesmo aqueles que tomaram a primeira dose ou a segunda dose da vacina, vamos continuar da mesma forma. Porque até agora não chega a 20% das pessoas que foram vacinadas. E os especialistas dizem que para alcançar a chamada imunidade de rebanho, que é uma coisa horrível, rebanho, ninguém é nem vaca e boi para ser rebanho, né? Mas é o que dizem. Tem que ter em torno de 70% da população vacinada. Tá certo? Então vamos continuar com os mesmos hábitos, tá certo? Tibério Carvalho, boa noite. Adriana Rodrigues, boa noite. Então, boa noite a todos, que Deus nos abençoe e que nos dê muita paz e saúde. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos.